Olá, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que era na época que eu fui diagnosticada. Então, eu fui diagnosticada com diabetes em 1984, bastante tempo. E naquela época não existiam glicosímetros, nada disso. Como que você sabia se a sua glicemia estava alta ou baixa? A única forma naquela época era com fitinhas de medir a glicose na urina. E essas fitinhas, você fazia o xixi, né? Mergulhava a fitinha no xixi e aí ela te dava um indicativo se estava com muita glicose na urina ou pouca glicose na urina. Então essa era a única forma. Glicemia em jejum, você fazia exame de sangue de 3 em 3 meses, aí que você ia saber quanto estava a sua glicemia em jejum naquele dia e a sua glicada. Na época minha glicada era 12, só para vocês terem uma ideia. Produtos diet começaram a aparecer no Brasil em 1989, quando o país abriu para exportação. Então, Coca Diet é só se alguém ia para o exterior e te trazia escondido na mala. Antes disso, os glicosímetros começaram então a aparecer muitos anos depois. O meu primeiro glicosímetro era um tijolo, era gigantesco. Hoje em dia eles são super pequenos, né? E o que nós temos hoje, que são sensores que medem a sua glicemia o tempo todo, bomba de insulina igual a minha aqui, da Medtronic 780 que eu uso, ninguém nem pensava nisso naquela época. O tratamento do diabetes começou a mudar com a descoberta da ciência que o seu controle da glicemia melhorava muito se você aumentasse o número de medidas e também fracionasse as doses de insulina. Então, se naquela época você tomava insulina uma vez por dia, isso mudou. E hoje a gente sabe que as múltiplas doses de insulina e o controle mais acirrado da sua glicemia é o que fazem a sua saúde melhorar. Então, muitas vezes eu vejo vídeo das pessoas reclamando, ai, nossa, meu Deus, aplicar o sensor dói. Olha, pessoal, eu não reclamo de nada disso, porque quem é da minha época sabe como era difícil, né? As agulhas eram grandes, as insulinas muitas vezes davam alergia na pele e não se tinha sensor, não se tinha glicosímetro, nada disso. Então, hoje, graças à ciência e à evolução, se sabe muito sobre o diabetes. O tratamento, não estou dizendo que é fácil, mas em comparação ao que era na época do meu diagnóstico, melhorou 1.000.000%. Então, toda vez que você for reclamar que, ai, nossa, eu tenho que fazer uma medida de dedo, nossa, botar o sensor dói, nossa, botar a cânula dói. E geralmente quem reclama são pessoas que têm pouco tempo de diabetes, né? Pouco tempo de diabetes eu considero o diagnóstico há menos de 10 anos, né? Pensa como era quando eu tive o diagnóstico há 40 anos. Aí sim era difícil. Eu não reclamo, porque eu acho que se evoluiu tanto em relação ao diabetes, e eu tô aqui sem sequela nenhuma, então eu espero passar para você uma ideia de que hoje o tratamento do diabetes, ele é consolidado, se sabe bastante sobre a doença e o tratamento é muito mais fácil do que já foi um dia. Pensa nisso.